Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estamos aí mais uma vez com Física no Dia a Dia e continuando nossa saga do trânsito. A gente vai falar hoje, né? Hoje a pergunta também é simples, mas antes disso, já sabe, minha propaganda, meu merchan. Meus contatos estão todos no banner aí do YouTube, tá? Aulas particulares, matérias afins, e também química, física, matemática, biologia. Estamos aí para ajudar todos vocês, beleza? Temos os cursos de matemática avançada, matemática básica, matemática financeira, matemática para concurso e astronomia. Só dizendo aí para vocês, beleza? Às vezes as pessoas só acessam um vídeo, então não sabe, né? E vamos começar. Então, primeiramente, né, a pergunta aí, a gente fez uma pergunta rápida, né? O que fazer, né, quando o sinal fica amarelo, né, nessa questão do cruzamento, né? A primeira coisa é que a gente tem que notar, né, óbvio, a gente está aqui, né, no Brasil, a gente está falando, tem que olhar a legislação local, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, né, existem duas possibilidades, né, estar, né, no cruzamento quando o sinal fecha, né, permanecer no cruzamento, né, no caso, né, se entrou antes do sinal fechar. Então, assim, na legislação, para quem não sabe, o amarelo significa atenção, beleza? E ele não fala necessariamente da questão do vermelho em si, né? Porque você pode ter um amarelo piscante, né? Que quer dizer para você ter atenção, né? Muitas vezes você vê de madrugada alguns semáforos acabam desligando, né? Ficam piscando no amarelo, mas é mais também cruzamento e você tem que ter atenção, porque os amarelos todos vão estar piscando. E a preferencial sempre é quem vem da direita, para quem não sabe aí, para quem vai tirar a carta, tá? A preferencial sempre é de quem está na direita. Tá escrito lá no caderninho, tá? Quando vocês lerem lá o caderninho para fazer o CFC, vai estar lá, tá? Lê aquela porcaria, porque muita gente está tirando carta aí e não lê aquela porcariazinha. E tá escrito lá, tá? E aí não faz o certo, acho que tá certo, né? Mas tem tanta coisa, né? E ao mesmo tempo, uma outra coisa também, depende também da distância entre os cruzamentos, né? Então, se o cruzamento for muito largo, vamos dizer assim, e essa distância também para você fazer, às vezes tem um retorno, alguma coisa do gênero. Beleza. Coisa sobre o amarelo, né? O amarelo, ele, para quem não sabe, a gente tem uma fórmula para calcular, tá? O tempo do amarelo. E geralmente em vias de 30 a 40 quilômetros por hora, mais ou menos, o amarelo ele fica durante 3 segundos, tá? Em vias que você possa alcançar velocidades máximas, né, 60 quilômetros por hora, por exemplo, o amarelo é 4 segundos. É óbvio que depende também do fluxo de trânsito, né, da densidade de carros que você tem no local. Isso é uma coisa muito importante, tá? A situação é bem pior, assim, vamos dizer, né, nessa questão de você acelerar ou frear, quando a gente tem a questão de menos tempo de amarelo, né, e também a velocidade máxima da pista ser baixa. Então, você não poder acelerar muito, porque senão você toma uma multa por velocidade, né, e pelo fato de você ter um tempo um pouco menor. Você ultrapassar no amarelo, pela legislação, né, brasileira, você não deve tomar multa. Entretanto, se você passar exatamente quando ele trocou, que seria para o vermelho, aí você toma multa. Então, por muitas vezes você acha que pegou no amarelo, o cara, né, o CT olhou ali, viu que você passou e ele bateu o olho exatamente na hora que você está no vermelho, ele vai te dar multa. Você pode falar que você estava no amarelo, mas você pode estar no último segundo. E naquele outro segundo, o cara olhou e viu você no vermelho. Então, multinha, não se esqueçam disso. Parar no cruzamento também. Fechar, né? O trânsito também acarreta, pelo que eu li na legislação de hoje, seriam 4 pontos mais a multa, né? Mais a penalidade. Então, tem que
tem que ter esse cuidado, tá? Uma coisa também que eu vi dentro das outras, você tem que, como a via às vezes tem uma velocidade baixa, se você tiver na velocidade certa, se você tiver tudo certinho, você consegue frear, né? Por isso que eu falei da questão da atenção, né? Nessa questão da direção, né? Não ficar dirigindo com celular, respondendo mensagem, né? Olhando, tirando foto do trânsito, né? Que tem uma galera que gosta de tirar uma fotinha no trânsito. E a questão também de, por exemplo, às vezes você está numa velocidade alta e você olha pelo retrovisor e tem um carro, né? Como a gente disse, distância mínima, o cara não manteve a distância mínima. E aí, se você frear, por exemplo, com tudo ou não, o cara tem que ter o tempo de resposta, entendeu? Então, às vezes, passar no amarelo também não é um incidente tão grave, porque você poderia causar acidentes piores. No caso de uma freada brusca, por exemplo, se você está sem atenção alguma, na hora que você vai e bate o olho e dá o amarelo, a pessoa vai vir com tudo para cima de você, né? Então, vai bater no seu carro. Então, às vezes, depende muito da situação. Você tem que ver também, analisar toda essa situação, todas essas circunstâncias, tá? Então, basicamente, o vídeo de hoje é para isso. E, se vocês quiserem, pesquisem a fórmula aí. Tem uma fórmula do tempo do amarelo. Se eu não me engano, tá? O tempo do amarelo, que eles têm, não condiz muito com a análise dimensional, tá? Porque eu resolvi, né, pela fórmula, mas não bate muito com a análise dimensional. Então, não se atentem às dimensões, né, que ele está dando lá, porque não tem. Vai dar em segundos no final, mas assim, você tem que aceitar, sabe? Não rola unidade de medida. Mas seria basicamente o quê? O que se leva em consideração o tempo do amarelo? O tempo de resposta é uma coisa importante. A velocidade da via, tá? Ele também leva em consideração. Outra coisa que ele leva em consideração é a desaceleração do carro, tá? Então, eles levam em conta isso. Eles levam em conta a declividade, né, da pista, se ela é uma subida, se ela é uma descida, se ela é plana, beleza? E a gravidade do planeta também, né? Por que gravidade do planeta? Porque a gravidade do planeta vai influenciar na força-peso, a força-peso vai, né, ela tem uma resposta com o chão perante a normal, né? Porque a força-peso é uma força de campo e a força normal é uma força de contato, certo? Então, o que o chão faz, né? O que o chão exerce, né? No carro seria essa força normal, tá bom? Porque o peso seria o planeta com o carro e o carro com o planeta, tá bom? Então, basicamente seria isso. Então, se a normal e o peso, né, elas têm essa relação, a gravidade também vai ser muito importante por conta disso. Como a gente não atravessa cruzamento e vai para uma dimensão paralela, ou sei lá, né, para algum outro lugar, então, geralmente o G é 9,81 aí nos cálculos da galera. Para quem não sabe, gravidade da Terra é 9,81, tá? Nos cálculos comuns, a gente acaba arredondando para 10, né? Para efeito de cálculo de escola, porque a multiplicação por 10 é fácil. Mas lembre-se sempre que a gravidade do planeta é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, passar ou não passar? É isso que eu tenho para dizer. Depende da situação, tá? Então, se você vai ver que vai rolar um acidente feio se você frear, então é melhor você ultrapassar. Mas não ultrapasse o limite da velocidade, porque você pode já tomar uma multa. E fechar o cruzamento. Também tem essa. Então, você tem que ver, né, o quanto que você tem que atravessar desse cruzamento para ver se você não vai ficar no meio da pista. Porque ficar no meio da pista também é uma penalidade aí dentro da legislação local que a gente tem, né? Pelo menos aqui na legislação brasileira. Então, um abraço, tudo de bom para vocês, viu, iluminados? Todos vocês, fiquem bem, se cuidem, e por hoje é só isso. Valeu, até amanhã, até a próxima, beleza?